Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia buscando do alto, buscando o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, onde quando assim procedemos, Ele é aquele que nos acrescenta tudo o que nos é necessário. Em primeiro lugar, as atitudes agradáveis da qual Ele nos conhece, que só são produzidas através daquele que é o elo da perfeição, aonde nós somos seus imitadores. Só há um unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida com abundância e a vida vindoura, da qual nós perseveramos e anunciamos e orientamos segundo o seu Espírito para que sejam direcionados pelo Espírito de Cristo, porque ninguém pode produzir frutos por si mesmo. A palavra de Deus, que é Cristo, ungido a sabedoria, Jesus, o Filho do Homem, gerado no ventre da Virgem, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, sim, porque ele disse, de profeta o último foi João Batista, gerado no ventre de mulher. Mas agora ele é o grande profeta e aqueles que anunciam através do seu Espírito. A promessa de Deuteronômio 18, do versículo 18 ao 19, que diz, suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele é aquele que tudo o que se fala, assim como seja em palavras e ações, aquele que permite com que ele nos utilize com graça e com sabedoria, assim está a produzir, porque a profecia nunca foi gerada por vontade humana, mesmo porque seja todo homem mentiroso e Deus a verdade. O Espírito é a verdade e somente aqueles que estão através do seu Espírito, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, que anunciam em Espírito e em verdade, do qual não está condicionado em templos feitos por mãos humanas. Assim ele nos ensina, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas é um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. Aqueles que perseveram com o coração segundo o coração de Deus, renuncia àqueles que renunciam à sua própria vida por amor do seu nome, são aqueles que reinam com ele. E assim perseveramos dia após dia, porque assim como a semente prosperou, o inimigo não roubou a verdade que há em nós, temos que estar constantemente produzindo os bons frutos, sem hipocrisia, frutos dignos de primeiro de arrependimento, porque ele veio buscar pecadores arrependidos, coração quebrantado e não justos, porque aqueles que justificam a si mesmo estão segundo a própria injustiça, porque rejeitam aquele que podia os justificar. Nós perseveramos e assim como alcançamos esta sabedoria do alto, que é válida primeiramente para salvar a nossa alma, onde a alma acompanha obras de justiça juntamente com a fé, anunciamos para aqueles que perecem por falta de conhecimento e assim como negligência no ensino, porque estão sempre como nuvens inconstantes sem água, porque perseveram com duplo ânimo, e ele nos ensina, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa fé, da qual nós vencemos o mundo, sendo sempre constantes, aonde ele é o Pai da luz, que não há oscilação. E assim nós perseveramos, porque ele nos sustenta e nos capacita, e pela dependência da qual nós temos, seja em ações, assim como em palavras, a boca fala o que o coração está cheio, e anunciamos aquilo que flui do nosso interior, como odres novos, aonde vinho novo e odres novos ambos se conservam. Mas se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe,
Por isso somos ministros de uma nova aliança, anunciando o Evangelho, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Assim nos ensina a palavra do Senhor. O Evangelho é que gera a família, aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual ele disse: Este é meu filho amado, em que me regozijo, me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E assim nós perseveramos fazendo a vontade do Filho, e aquele que faz a sua vontade, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Ele nos ensina que nos tempos de apostasia, onde vem a grande tribulação, onde já passamos pelo princípio das dores, e se manifesta os incrédulos, os falsos apóstolos, profetas, aqueles que carregam o sangue de inocente, porque os primeiros apóstolos que foram levantados, por se intitularem, carregaram o sangue dos justos, e agora aqueles que assentaram no trono de Moisés, que se fizeram títulos por si, porque só há um bispo e bom pastor de nossas almas, que é Cristo Jesus, eles carregam o sangue dos inocentes, e a palavra diz: não deis crédito àqueles que dizem: vinde, Cristo está aqui, seja numa casa, seja numa denominação feita por mãos humanas. Não sejais enganados, porque assim como um relâmpago do ocidente para o oriente, assim é a vinda do Filho do Homem, da qual vivemos os dias maus, os tempos de apostasia, os tempos da grande tribulação, aonde haveria rumores de guerra, nação contra nação, pandemias, o esfriamento do amor, segundo ódios, brigas, aquele que ama uma briga ama o pecado, aonde o Senhor galardoa segundo as suas próprias mentiras e atitudes reprováveis diante do Senhor, do qual ele está galardoando, seja os povos, línguas e nações, aonde ele não faz acepção de pessoas, mas segundo as próprias atitudes, aqueles que perseveram o adorando e o louvando, que não é só com mover de lábios, mas tem que estar com o coração segundo o coração de Deus, através daquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele é aquele que enche a casa da glória, da qual se torna frutos de justiça, do qual isso nos é imputado como justiça, e aqueles que estão como injustiça, se não se arrependem, perecem por falta de conhecimento, e tanto aqueles que dizem que estão segundo o justo, mas na verdade suas atitudes são reprováveis diante do Senhor. E assim ele conhece entre aqueles que perseveram, porque a palavra diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, do qual ele é aquele que está a separar o joio do trigo. E ele diz: não deis créditos àqueles que dizem: vinde, ele está aqui, porque fazem sinais ilusórios, da qual não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e assim sinais ilusórios. Não deis crédito a estes, mas sim estais sempre crendo naquele que é do alto, aquele que nos diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e dissertes a este monte, lança-te ao mar, assim se sucederá, e assim ele está operando em mais um dia. Porque ele é aquele que entulha os vales, ele é aquele que derruba os montes, entulha os vales. Ele é aquele que, a palavra diz, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo em oração por todos os santos, para que mantenham firmes segundo a fé opera em nós. Não cedeis à incredulidade, porque os incrédulos não herdarão o reino dos céus, nem os perversos, nem os
impuros, os roubadores, os mentirosos, todos aqueles que se amotinam em vão, aqueles que se envolvem nos prazeres e deleites da carne, se não se arrependerem dos seus maus caminhos. Porque aqueles que não tiverem o nome inscrito na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos não herdarão o reino dos céus. E é necessário arrependimento e nascer de novo, nova criatura, e demonstrar pelo bom proceder que realmente houve o arrependimento, porque aquele que confessa de boca, mas não demonstra, crendo de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração, e sabe entre aqueles que bajularam somente o confessaram de boca, mas no interior não se flui a verdade, estão segundo as mentiras, segundo aquilo que a palavra diz, que aquele que nasce de novo é corpo, alma e espírito incorruptível, que se semeia por corrupção, agora nasce nova criatura, segundo não permitindo mais retroceder ao jugo do opressor. A boca, segundo sempre, está refinada, anunciando aquilo que o interior do qual o homem bom guarda o seu tesouro no coração e retira as pérolas. Mas assim, aqueles que estão segundo a maledicência, tira do interior, da onde se procede toda saída do coração, aquilo que é as próprias maledicências do interior de um coração embrutecido, da onde não se produz obras de benevolência, mas estão sempre dando vencidos pelo mal, estão sempre ofertando diante do Senhor obras da qual não são agradáveis ao Senhor, e por isso ele os galardoa segundo as suas próprias maledicências, que recaem sobre as suas moleiras. Por isso, em mais um dia, continuai a produzir segundo aquele que nos direciona a produzir sempre os bons frutos, porque aquele que está segundo o seu Espírito não há maldição. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, somos abençoados nas regiões celestiais, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e assim perseveramos em mais um dia, porque Ele nos sustenta e nos capacita. E Ele é aquele que continua a trazer juízo sobre todo ser que respira, sobre toda a carne. Ele é aquele que conhece entre os que perseveram, assim como aqueles que rejeitam a mensagem da cruz, que fazem da mensagem da cruz vã, aonde a palavra diz que é pela casa que ele começa a purificação do templo, e assim ele está a proceder com aqueles que rejeitam e desencaminham o povo. Sim, aqueles que o chamam pelo seu nome, mas ele também ensina: nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, porque aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade, porque ele é aquele que produz, segundo o seu Espírito, as obras da qual ninguém pode colocar outro fundamento a não ser que foi colocado, e aquele que se constrói segundo o seu Espírito, consolida a casa, e esta obra permanece. Mas aqueles que foi produzido e construído por vontade meramente humana, a palavra diz que não ficará pedra sobre pedra, e assim ele está a derrubar todos os altares idólatras, todos aqueles que são produzidos por vontades humanas e desencaminham o povo, por não se apresentar um único mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.